Fala pessoal, vocês pediram então segue um vídeo aí de leis de Newton. Então vamos lá, né? Newton então falou da parte da dinâmica, eu vou botar aqui em cima. E a dinâmica então fala sobre o movimento dos corpos, né? A origem do movimento dos corpos. Então vamos lá descobrir o que Newton falou a respeito disso. Então a primeira lei então é chamada lei da inércia. Então a primeira lei, lei da inércia, diz o seguinte. Então temos duas coisas importantes que geralmente caem por aí. Né? Todo corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. Em repouso. E todo corpo que tem velocidade constante permanece em velocidade constante. Permanece em velo constante. Como assim então? Olha só. Isso aqui vai acontecer então num sistema onde a força resultante é nula. Então, o que é a força, o que ela é resultante e o que ela é nula, pessoal? Então, vamos supor o seguinte: estamos aqui com uma bolinha em cima de uma mesa, certo? Em seguida, né, na segunda lei, a gente vai ver então quais são as forças, né, as forças mais comuns que a gente tem, mas já vamos adiantar, né, todo mundo já deve ter ouvido falar da força-peso e também da força normal, a reação da mesa em cima da minha bolinha, certo? Então, se eu olhar exclusivamente para a minha bolinha, né, e se a gente pode fazer isso em casa, obviamente, né, eu vou olhar aquela bolinha em cima da mesa e ela vai ficar ali para o sempre, certo? Então ali a gente tem então um equilíbrio de forças. A minha força peso, que aponta para baixo, para o centro da Terra, é igual à força normal, que aponta para cima. Ou seja, não tem nenhuma resultante agindo, né, na minha bolinha. Então ela vai continuar em repouso. Ela estava em repouso e ela permanecerá lá em repouso. E a segunda, né? A segunda causa um pouquinho mais de dúvidas. Então, para sanar essas dúvidas, a gente tem um exemplo aqui de um carrinho. Então, para quem já dirigiu, sabe que para manter o carrinho andando para frente, eu preciso então manter o meu acelerador lá, né? Eu preciso manter a força no acelerador, eu preciso ficar apertando o pedalzinho do acelerador. Isso vai fazer com que o meu motor, vamos chamar aqui força do motor, né, acelere o meu carrinho para frente. Porém, eu tenho também aqui o que? Eu tenho o atrito, né? Se eu tirar o pé do acelerador, e quem já dirigiu sabe disso, o meu carro vai parando e parando e parando por causa da força de atrito aqui dos pneus, por causa da força do ar, a resistência do ar. Então a gente tem aqui uma força de atrito. Bom, tô na estrada e preciso respeitar um limite, de, por exemplo, de 110 km por hora, o que vai acontecer? Eu preciso aqui que a força do meu motor seja igual à força de atrito. Por quê? Porque eu preciso empurrar o carro para frente da mesma maneira que ele é empurrado para trás. Então, se eu preciso esse 110 aqui constante, se eu preciso manter sempre a mesma velocidade, ou seja, não tenho aceleração, eu preciso que as minhas forças sejam iguais. Se as forças são iguais, a força resultante aqui é nula. Tranquila a primeira lei? Beleza, vamos para a segunda lei. Então, na segunda lei de Newton, vamos descer aqui um pouquinho, a gente tem o quê? A gente tem um caso onde a minha... Opa, deu uma deslizadinha aqui. A gente tem um caso, então, onde a minha força resultante não é mais nula. A força resultante é diferente de zero, conhecida como lei das forças. Então vamos dar uma olhadinha rápida na lei das forças e depois a gente faz um outro vídeo sobre as forças notáveis. Então o que diz a lei das forças? A lei das forças diz que sempre então que eu tenho um corpinho ali e eu vou aplicar uma determinada força, certo? Então a força em cima de uma massa, isso resulta então em uma aceleração. Então é a famosa força é má, certo? Força é má então me diz que sempre que sempre que houver uma força resultante, então a gente chama aqui de força R, em cima de uma massa, essa massa sempre vai sofrer uma aceleração, pessoal, certo? E depois a gente vai fazer um vídeo sobre as forças, principais forças: força peso, força normal, força de atrito, né? Força tração no fio também muito importante, depois forças centrípetas, e assim a gente tem
várias outras forças. Então, sempre que um corpo sofrer uma força resultante, a gente tem, então, uma aceleração. Então, sempre que a força for diferente de zero, temos aceleração. E a última lei, só para enunciar as três leis, a lei da ação e reação. Então, a lei de ação e reação vai me dizer o seguinte: todo e qualquer corpo, então, que faça uma força, né? Então, seja aqui uma parede e eu preciso empurrar alguma coisa nessa parede, certo? Então, eu vou manter uma bolinha presa na parede, né? Esta parede vai devolver a mesma força, certo? De mesma intensidade, só que de sentidos contrários. Então, a gente tem aqui forças de mesmo módulo. O que é o módulo? O valor da força, né? Então, se eu fiz uma força de 10, a parede me devolve 10 newtons. De mesma direção e, porém, sentidos contrários. Então, vou botar aqui, está em vermelho. Sentido contrário. Qual é o pega-ratão aqui sobre ação e reação, pessoal? Isso aqui só serve para corpos diferentes. Então, aqui um glorioso pega-ratão. Estamos aqui na superfície da Terra. Estamos aqui com a nossa bolinha. Né? Lembrando da força-peso? Então, a Terra, a força-peso é a força com que a Terra puxa a minha bolinha. E de volta, a gente tem uma força que é a bolinha puxando a Terra. Ou seja, o peso que a Terra puxa a minha bolinha é a mesma força-peso que a bolinha puxa a Terra. Por que a bolinha cai? Porque a massa da bolinha é muito menor do que a massa da Terra. Então, acaba que a aceleração aqui é muito mais perceptível do que a aceleração da Terra. Feito as três leis de Newton, pessoal, no próximo vídeo, então, a gente fala sobre as forças notáveis. Exploramos um pouco mais a segunda lei. Feito?